You're listening to Chill Your Mind Radio. Bom dia a todos. Vamos começar Bom então dia. esse encontro de hoje. Quero começar com alguns avisos legais e aviso de segurança. Antes de iniciar, a gente deve cumprir com a obrigação de avisar que esta aula está sendo gravada e poderá ser utilizada para fins de divulgação online. Aos participantes que não desejarem aparecer nas imagens, a gente solicita que vocês mantenham suas câmeras e microfones fechados. A gente também pede a todos os convidados que não participem desse encontro conduzindo veículos automotores ou se locomovendo de outras formas. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Vamos iniciar essa aula aberta, primeiro agradecendo a todos vocês que estão aqui com a gente, né, nesse dia de sábado. A gente tem trabalhado bastante para garantir, para conseguir dividir um pouco da nossa experiência com vocês, e a gente espera que vocês gostem, tá bom? A gente tem feito tudo sozinha, na verdade, eu e a Cláudia, desde a gravação dos vídeos, da divulgação, da edição dos vídeos, mas a gente também agradece a ajuda de alguns parceiros, como os nossos filhos e irmãos que têm um pouco mais de experiência com essas plataformas. E isso tudo para dizer que a gente está fazendo mesmo com muito carinho, porque a gente compreende a importância de dividir um pouco da nossa experiência em 23 anos aí de prática na fonoaudiologia, e a gente quer ajudar a transformar um pouco esse cenário que a gente está encontrando no Brasil, né? Com essa dificuldade toda da gente se entender e para ajudar a todos vocês a correlacionarem aquilo que vocês tiveram na formação inicial lá na universidade e agora contando com o apoio de pessoas um pouco mais experientes, sem uma pegada totalmente comercial, porque a gente está fazendo da nossa casa, a gente está fazendo do nosso dia a dia, do consultório, para poder contribuir mesmo com a formação e com a compreensão dos colegas, né, de vocês em relação ao que a gente pode enfrentar, quais as mudanças que a gente tem observado no dia a dia da nossa prática fonoaudiológica, tá bom? Então, hoje a gente separou, é uma aula um pouco mais curta, é uma aula de apresentação, né? A gente quer dividir um pouco dessa experiência com vocês, para contar como que a gente tem feito um pouco na nossa prática. E a gente preparou uma apresentação de quem somos nós, né? Eu e a Cláudia, e também para poder ajudar a pensar as mudanças sociais e a prática clínica fonoaudiológica, né? Que relação é essa que a gente pode estabelecer? E para a gente falar um pouco da formação em prática clínica fonoaudiológica em linguagem, que é o que a gente está querendo dividir com vocês um pouco mais à frente aí nesse percurso. Então vamos seguir com a nossa apresentação. Quero convidar a Cláudia já está aqui com a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Rê, tudo bem? Eu agradeço a sua apresentação e vou começar a falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu acho que é muito relevante a sua colocação inicial. Nós estamos fazendo um pouco de tudo para trazer para o fonoaudiólogo uma nova perspectiva, né? Que não seja nada fora da realidade dos profissionais, porque diante de toda aí a demanda que temos no consultório, nós temos pouco tempo para estudar, mas nós precisamos estudar de alguma forma. Então, eu acho que essa questão aí dos cursos online vem trazendo essa nova consciência para o profissional. Como você disse, a internet é um recurso muito, muito rico e a gente precisa aproveitar disso. Bom, eu sou fonoaudióloga há 23 anos e também atuo hoje em dia como terapeuta integrativa. Atuo como terapeuta integrativa desde 2013.
Eu me formei na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, depois eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, pós-graduação em Educação e Reabilitação de Surdos. Depois eu fui para esse lado aí da medicina tradicional chinesa, fiz a pós-graduação em medicina tradicional chinesa e eu estou aí fazendo uma formação em neurociência, que é uma área que eu gosto muito e que faz muito sentido com a prática clínica que eu tenho hoje. Tenho aprimoramento em ABA e toda a minha carreira aí eu tenho trabalhado, eu trabalhei em clínicas, trabalhei em instituições, trabalho há 9 anos no hospital aqui da minha cidade, eu sou de Montemor, região de Campinas. Eu coordeno o ambulatório de teste da orelhinha e teste da linguinha, e há 10 anos há 9 anos como terapeuta integrativa. E dentro dessas práticas integrativas, eu fiz vários cursos para que pudesse agregar também na minha prática clínica fonoaudiológica. Então, eu faço 2 coisas diferentes, mas que eu consigo agregar, de repente, no mesmo paciente. Um exemplo aqui rápido, o paciente de voz, nós sabemos que as questões emocionais estão muito relacionadas à dinâmica vocal. Então, um tratamento de acupuntura, um floral, uma terapia reiki pode ajudar esse paciente a melhorar desse quadro e ter um processo terapêutico mais rápido. Porque se for uma questão muito emocional, a gente sabe que nós melhoramos a voz daquele paciente, mas vira e mexe ele volta com o mesmo sintoma, porque ele não tratou ali, ele tratou o nódulo, mas ele não tratou as grandes angústias. Então, eu vejo que é uma junção que faz muito sentido. Cláudia, e como é que todo esse processo você pensa que pode contribuir com o que tem de diferente, como que você pode contribuir de modo diferente com a formação das pessoas que nos procuram hoje, profissionais que nos procuram hoje? Eu vejo que eu ofereço aqui, principalmente na minha cidade, uma prática diferenciada. Como eu disse, esse exemplo para você dos problemas de voz, né? Eu tenho muitas pacientes de alterações vocais, né, da disfonia, que também querem associar o tratamento às outras terapias. Outros exemplos são crianças com gagueira, crianças com alterações tipo TDAH. Eu sou praticante de barras de Axis. Nós sabemos que as barras, elas fazem aí uma reprogramação mental, né? O paciente ele vai ficar mais calmo, mais tranquilo, como se fossem downloads. Então, a criança que é muito agitada, às vezes mensalmente vem aqui para correr as barras. E a gente observa melhora nos quadros de ansiedade, de atenção, redução da agitação motora, na gagueira também, né, que tem as questões emocionais. Às vezes, os pais não querem levar no psicólogo, infelizmente, não quer fazer 2 terapias. Eu quero ficar só com uma terapeuta. Então, eu faço a terapia fonoaudiológica e num outro dia, num outro horário, eu acabo aplicando alguma terapia integrativa para ajudar aí nessa questão até de autoconhecimento mesmo. E até mesmo de orientação para a família. Porque às vezes a família vem muito cansada de toda essa situação. No caso, uma criança com TDAH, tem reclamação da escola, tem reclamação às vezes da cuidadora, é uma criança muito agitada, que não dorme, e associando, eu vejo que a gente começa a vislumbrar um novo cenário. Ótimo, perfeito. O que eu observo, né, eu vou também falar um pouco sobre como é que eu cheguei até aqui, né, eu sou fonoaudióloga, ao longo da minha estrada aí, já era doutora em linguística, fui fazer o curso de pedagogia e os cursos, né, as formações pelas quais eu passei, formações mais curtas, como essa que a gente está oferecendo aqui hoje, também contribuíram bastante com a minha experiência. Eu tenho, né, ao longo desses 23 anos, uma experiência não somente como fonoaudióloga clínica e educacional, né, pensando nas questões aí da escolarização, da educação mais formal das crianças, mas eu também tenho uma experiência docente, onde
eu aprendi que se você só fala teoricamente de uma questão, você não consegue transformar a formação daquelas pessoas que estão te acompanhando. Então, todos esses processos, né? Seja, fosse na verdade, aquilo que eu desenvolvi no mestrado, no doutorado, nos cursos de especialização, nada disso substitui, mas sim agrega ao conhecimento prático pelo qual eu passei ao longo desses anos, fosse como aluna, na verdade, ou como fonoaudióloga já propriamente dita, já formada na minha clínica e tendo que lidar diariamente, constantemente com as dificuldades que apareciam. E isso é muito rico, né? Porque essa experiência que a gente traz, esses processos que a gente traz ao longo desses anos, vão constituindo uma prática que a gente não aprende no dia a dia da universidade, como aluna. A gente não tem lugar para ler e aprender essas coisas que a gente vê cotidianamente no consultório. Então, por isso que eu vejo que com todo esse processo, né, a gente deixa aí apresentado nos slides aquilo que a gente faz, aquilo que compôs a nossa prática, a nossa formação, mas o nosso dia a dia é muito rico em termos da gente precisar reformular muita compreensão daquilo que a gente trouxe lá de trás na formação universitária. E é por isso que eu penso, Cláudia, não sei como que você pode também dizer isso, ou né, de outra forma, porque eu sei que você também acredita nisso, e por isso nós estamos juntas, que essa forma de experienciar, de vivenciar uma formação é muito rica em adição, né, somando as coisas que a gente faz teoricamente, né, nas leituras, nos processos. Sim. Isso vai compondo o nosso raciocínio. Sim, eu concordo com você. Eu acho que o conhecimento ele vem, ele está a todo momento sendo somado. Em todos os cursos que eu faço, eu aplico todos. Então, sempre é uma somatória. Na verdade, quando você fala aí dessas questões aí da clínica, do que aprendemos na faculdade, eu agradeço todos os dias a formação que nós tivemos. Porque eu posso dizer que eu saí pronta da faculdade para trabalhar. Mas eu vejo que não é uma realidade das universidades hoje em dia. Certo? Concordo que tivemos aí 2 anos de pandemia e quem estava aí indo para o 3º ano de faculdade ficou só no online, teve menos estágios, teve menos a prática clínica e agora está aí no mercado de trabalho com uma demanda que está tendo dificuldade. E nós sabemos também que na nossa época faltava emprego para a gente. Às vezes, tipo assim, tinha uma fonoaudióloga na PAI, uma no centro de reabilitação. Então, hoje a gente vê que tem vaga o tempo todo. É só as pessoas querendo trabalhar. A gente está sendo muito mais demandado, né? A profissão está sendo muito mais demandada hoje. Sim, eu vejo pelos grupos, nossa, há 20 anos atrás, se fosse assim, né, a gente às vezes até brigava por uma vaga, né? Por que deu a vaga para ela, não deu a vaga para mim? Então, foi um trabalho assim, de muito garimpo. E por conta disso, até do reconhecimento mesmo da nossa profissão, a gente teve que estudar muito e mostrar, né, por que eu vim, né? Por que eu estou aqui. Como eu sempre estive numa cidade pequena, e na minha cidade não tinha fonoaudióloga, era um plus aí, que eu tinha que mostrar a profissão e também o meu trabalho. Então, eu tive que correr, para buscar sempre uma forma eficaz de atender os meus pacientes. E essa questão da demanda, né, da nova demanda, do novo normal, dos pacientes que estão aparecendo, é impressionante.
Tem muita gente precisando de atendimento. Aí a gente pensa, nossa, mas antes as pessoas não precisavam? Até podiam precisar, mas não tinham esse acesso. Então, hoje o acesso está muito mais fácil também. O que eu também destaco, Cláudia, é que as universidades hoje, a formação hoje tem se pautado muito em processos protocolares, né? Sim. Então, você apresenta um caso, uma situação, uma condição propícia a uma situação de um distúrbio, de um transtorno, de uma alteração, e você se prepara para receber aquilo que é protocolar. Né? Você se prepara para receber na clínica aquele paciente, aquele com características específicas do qual você, igualmente você ouviu falar na universidade. Mas, caso de livro. Caso de livro. Que acontece o quê? 1 a cada 50. Sim. Porque os pacientes reais, os que chegam no consultório, chegam com demandas muito específicas. E se você não tiver condição de analisar, de produzir um raciocínio a partir da leitura que você faz, das condições desse paciente, das condições familiares, das condições sociais, das condições culturais, você não consegue atender, você não consegue elaborar uma prática. Bom, voltando um pouco, né? Você não consegue nem fazer brevemente uma anamnese que seja, que te dê uma sustentação para você saber para que lado olhar durante a avaliação desse paciente. Né? Então, se você só se pautar em processos, qual é o protocolo que eu aplico? Qual é a técnica que eu aplico? Quando você vai aplicar, o paciente vai jogar tudo para cima, fala assim, ele tem uma deficiência intelectual, ele tem um transtorno, né? E aí a gente começa a ver um avanço para um lado que não é legal, porque você sempre subestima, com isso a gente está subestimando todo um processo que é totalmente complexo desse paciente, que envolve outras pessoas que estão ali compondo quem ele é, né? Que são os pais, Exato. Que são os irmãos, que é a professora ou professor da escola, né? Que tem a ver da relação dele com outros colegas nossos, inclusive da equipe multidisciplinar. Tem tanta coisa para a gente poder analisar, né? Sim, você tocou num ponto super importante. Nós colocamos aqui, né, que o perfil do paciente mudou. Então, aquela receita de bolo, né? O paciente faz o contato pelo telefone, agenda, vem, faz a ficha com a minha secretária, entra na sala, eu faço a anamnese com os pais super solícitos. Na próxima sessão eu vou ver a criancinha. A criancinha não vai nem entrar sozinha, vai entrar com os pais, vai fazer birra, vai chorar. Então, a gente está tendo um quadro nacional aí muito difícil de trabalhar para estabelecimento de vínculo. As crianças, a questão da máscara também ainda está atrapalhando muito, porque as crianças não conseguem ver as nossas bocas. A gente até tenta usar máscara transparente, enfim. E aí cai por terra todo aquele caso de livro, aquele protocolo pré-estabelecido, porque eu não vou conseguir avaliar essa criança em 1, 2, 3 sessões, porque vai ser um processo. Então, eu vou ter que avaliar essa criança com essa família, essa criança com os pais, se fala, se não fala, como que a oralidade está presente nesse contexto familiar, a questão dos gestos, dos apontamentos, e por aí vai. Então, eu tenho casos que eu comento aí, converso com as amigas que trabalham aqui comigo, que eu avaliei em novembro, que agora que está deslanchando, que eu estou conseguindo fazer alguma coisa, porque são crianças dentro aí do espectro do autismo, e que são muito difíceis de trabalhar. E na prática, e na teoria, o que a gente vê? Né? Avaliação,
plano terapêutico, encaminhamento para os médicos e vamos começar a trabalhar. Então, a gente tem que ter muita maturidade para trabalhar também a ansiedade desses pais. Porque esses pais vêm para a gente, meu filho não fala. Daí é uma sessão, ele só faz birra, ele chora. Na segunda sessão, ele chora de novo. Ele não entra sozinho, Mas, ele Cláudia, entra com os se pais. você for um profissional que entra no Instagram, no Facebook, no YouTube, não que essas coisas não sejam importantes hoje, ao contrário, nós estamos aqui fazendo um encontro online. Mas se o seu Sim. objetivo de formação for pegar um elemento aqui, pegar outro elemento aqui, tentar encaixar no seu paciente, eu vou dizer que não vai dar certo. Sim. Né? Porque as coisas Sim. não são assim, simplesmente de pega, encaixa e vai para casa, pega, encaixa e vai para casa. É preciso que você analise e produza uma compreensão de quem é essa pessoa para conseguir transformar isso que você teve acesso de conhecimento, de instrumento, para fazer funcionar para aquele paciente. E isso que você vê no Instagram, de modo muito rápido, 30 segundos, 1 minuto e meio, não é suficiente para você construir uma prática clínica. Sim, com certeza. Né? E acho que é isso que a gente está falando com essa reflexão sobre os quadros de fala e linguagem que a gente está observando hoje. Né? Sobre esse não saber da população e dentro dessa palavra população, a gente está incluído, né? Sim, vale ressaltar que eu e você atendemos convênio. E os pais estão tendo uma dificuldade imensa para encontrar fonoaudiólogos que atendam crianças, principalmente crianças pequenas. Porque dentro do convênio, o fonoaudiólogo ele pode optar. Ele não precisa atender todos os CIDs. A gente tem essa liberdade. E aí, os pais estão ficando muito desamparados nessa situação, porque não está tendo profissional capacitado para atender essas crianças pequenas, visto que a demanda cresceu demais. Então, a gente acaba vislumbrando um outro problema. Tanto que eu, como você, as nossas agendas não cabem mais ninguém, não cabe mais nenhuma agulha. E tem lista de espera. Tem hora que eu olho a minha lista de espera, eu falo, eu fechei de novo para criança pequena, porque o processo terapêutico é demorado, a criança tem que vir às vezes 2 vezes na semana. Daí eu travo aquele horário, tipo de segunda e quarta às 9 da manhã, por um longo período. E a gente daí não tem horário para pôr outro paciente. Então, nesse momento, eu travei a minha agenda de novo. Eu só estou pegando crianças a partir de 4 anos. Então, em novembro, eu avaliei essa leva e agora fechei de novo para eu dar conta desses casos que eu avaliei. E tem uma outra coisa, né? Se a gente não souber lidar com a forma de orientar esses pais justamente nesse momento, inclusive às vezes na hora de dizer, olha, não, eu não tenho vaga, eu não vou conseguir te atender agora, você, inclusive com a existência de lista de esperas, a gente causa uma ansiedade de que daqui 2 semanas ele vai conseguir essa vaga e ele vai te cobrar e dizer que o filho não teve atendimento por sua causa. Exatamente. Né? Então, veja, há uma complexidade, acho que muito mais problemática do que a gente vinha enfrentando antes, que a grande demanda de apresentação do que ou do que poderia ser, né? Sempre uma suposição. O transtorno do espectro autista, os atrasos de fala, os distúrbios de fala, os distúrbios de linguagem, de aprendizagem. A gente, os pais, os profissionais não estão sabendo lidar com quem é, né? O que fazer, qual o processo construir a partir das condições que são apresentadas.
Então, o que eu vejo que a dificuldade em lidar vem muito de um não saber o que é essa sociedade hoje, né? Seja dos pais, seja dos profissionais que estão se oferecendo como proposição aí. A gente passou esses 2 últimos anos, né, Cláudia, com uma redução da oferta de empregos, né? Então, muita gente tem se oferecido para retornar à clínica hoje, mas estão retornando para a clínica, né, as pessoas que ou saíram de um outro espaço de trabalho, ou construindo, né, resolveram transformar o seu modo de funcionar aí. As pessoas estão tentando retornar, os fonoaudiólogos estão tentando retornar para a clínica, para poder saber, tentar fazer uma nova condição de funcionamento do seu dia a dia, para adicionar a demanda econômica, alguma outra forma de sustento mesmo. Mas é preciso se preparar. É preciso se preparar. Se você não se prepara, você acaba causando mais transtorno na vida desse paciente, né? E aquilo que você havia sugerido para você mesmo como forma de ter, as pessoas acabam que deixam de frequentar o seu consultório porque você não consegue mais oferecer aquilo que você havia proposto para o seu dia a dia, né? Então, isso é um pouco... transforma a sua vida. Aquilo que você queria melhorar, você acaba causando mais um transtorno ainda à vida de todo mundo, na verdade. Até porque a nossa postura, ela precisa ser muito assertiva. Porque se ela não for, não vai gerar confiança da família. É a mesma coisa, gente. Eu não vou levar meu filho no profissional que não me passe confiança, que fica ali em cima do muro. Não é, não sei. Então, eu sou muito, eu tenho muito essa postura. Eu preciso ser exemplo para aquele pai, para aquela família que vem me procurar. Só que muitas vezes a família também não está disposta a fazer a parte delas. Aí já é uma outra situação. Então, eu acho que nesse curso nós vamos passar essa imagem do que é a realidade. Porque as faculdades pintam de um jeito. Isso é fato. Por exemplo, a gente tem esse dado que a gente está mostrando agora, que é uma reportagem da BBC Brasil, né? Que é uma reportagem de 2020 que mostra como que, claro que é um dado, né, de avaliação psicométrica, mas mostra como que os filhos hoje têm apresentado uma queda em relação ao coeficiente de inteligência em relação ao que os pais apresentavam anteriormente. É a primeira vez em muitos anos que isso tem acontecido, né? A entrada das redes sociais na vida das pessoas, a intensificação no uso dessas redes tem causado um transtorno, e se a gente simplesmente, e o que a gente está falando até agora, né, tem causado um transtorno, inclusive para a nossa formação, porque a gente está querendo algumas coisas muito mastigadas e tem se privado de fazer leituras, de fazer formação um pouco mais aprofundada, porque a gente também está correndo contra o tempo em relação aos demais colegas, supostamente. Porque a gente também quer saber o que os outros estão sabendo. Mas será que eles estão sabendo mesmo? Será que esses cursos que a gente está fazendo muito rapidamente, aprenda a fazer protocolo tal, eles estão ensinando a gente a replicar um protocolo, ou estão auxiliando a gente, ensinando a gente a fazer o raciocínio clínico com ajuda, com apoio desse protocolo? Porque o protocolo, ele tem que ser um apoio e não uma muleta para o profissional.
Sim, vale lembrar, alguns protocolos nós vamos falar nas aulas mais para frente, principalmente relacionado ao desenvolvimento. Eu faço essa detecção que essa criança está atrasada aí, e o que eu faço com isso, né? Não adianta eu só descobrir que tem. Então a gente tem que estudar muito, né? A gente tem que encontrar maneiras de ficar mais atento e diversificar a forma como que a gente faz a nossa prática, desde lá da anamnese fonoaudiológica, passando pela avaliação, e aí sim, né, o que que a gente quer oferecer com o nosso trabalho? É apresentar, inclusive a partir dos protocolos, mas a gente não quer ensinar Sim. especificamente como você fazer uma aplicação. Como você fazer uma aplicação, a gente até pode mostrar, né, os manuais, mas o que a gente quer te ajudar é proporcionar a você construir um raciocínio clínico a partir daquilo que os protocolos podem te ajudar. Como você pode fazer essa relação, essa inter-relação entre os dados que você conseguiu colher com a sua avaliação, com o uso de protocolos, com aquilo que você quer como objetivo para esse paciente? Sim, até porque, Renata, nós viemos de uma formação muito qualitativa, pela e com a linguagem. Nós avaliamos o paciente em várias situações. Então, a questão da aplicação do protocolo, às vezes, para a gente entender um pouco para que lado que a gente tem que ir, até para dar um feedback para a família. Eu falo muito da família, porque eles precisam ser nossos parceiros, para a família entender o que a criança já adquiriu e o que ainda precisa adquirir dentro daquela faixa etária. Então, os protocolos são bons, sim, mas eles não vão nortear toda a nossa prática. Exatamente. Essa questão mais intuitiva, mais empática, vai fazer toda a diferença. Exatamente. Agora, Cláudia, vamos falar então um pouco do que é que a gente está oferecendo, o que é que a gente está querendo com o nosso material. Sobre, por exemplo, essa imagem aqui que a gente está mostrando, né, que é o que a gente quer oferecer agora como um pouco mais de aprofundamento em termos desse conteúdo, porque é justamente isso que a gente está dizendo, né? Como é que a gente pode fazer com esses dados que a gente está recolhendo aqui para construir uma prática terapêutica mais adequada, mais assertiva e para ficar satisfeitos também, né, Cláudia? Porque não é só para o outro, é para a gente também, né? Sim,